estiver ouvindo. Uhum. Olá pessoal, bom dia, bem-vindo ao curso de Fiscalização Ambiental. Damos início à aula, as principais aulas, que é parte da parte prática. Vocês vão ter algumas aulas aí, mas nós vamos falar hoje de atuações, né, notificação, atuações e notificações. Então, vocês estão vendo aí no nosso portal, e aí a gente vai estar falando agora. Vocês podem baixar aí a notificação. É uma atividade que vocês vão realizar em casa, são 7 atividades e uma das é a notificação. Então a gente vai para a aula aqui e falar um pouquinho sobre notificação. Então, no trabalho de fiscalização, no trabalho do fiscal, a notificação ela é o fator norteador, é a principal ferramenta da fiscalização, é a notificação. Se vocês estiverem trabalhando como fiscal, vocês vê um delito cometido por algum empreendimento, por alguma pessoa, e você não tiver o seu talão de notificação e não notificá-los, não tem valor. Então o trabalho do fiscal de analisar, como vocês estão vendo na foto, essa foto é bem interessante, ver uma pegada, seja no trabalho de análise do fiscal, uma forma macro de um impacto, mas também de uma forma micro, uma forma mais sensível. Você tem que ter uma sensibilidade maior de você perceber o impacto. Então você tem que analisar, você tem que ter um conhecimento maior do trabalho de fiscal, do trabalho da ação de fiscalização, né? Então, e o que é esse trabalho de fiscalização? Sempre vem a pergunta, né? O trabalho de fiscalização e o trabalho de fiscal, né? Então é atuar no processo de preservação do meio ambiente, fiscalizando e efetuando vistorias em imóveis e outros locais para o efetivo cumprimento das legislações. Então, a gente, a segunda atividade, aliás, a primeira atividade de vocês, que está na aula 2, está dizendo lá quais as principais leis ambientais. Então, a preocupação minha em trazer esse conhecimento para vocês é de vocês entenderem que é necessário vocês conhecerem da legislação federal, na grande maioria, as mais utilizadas, né? Eu já botei lá um resumo das principais, são 20 legislações, tem mais. Se vocês derem esse retorno, esse feedback com mais leis federais, é importante o resumo, mas vocês sabem que vocês precisam conhecer a fundo. E a lei estadual do seu estado, as leis estaduais e a lei municipal. Você, enquanto fiscal ambiental, você tem que andar com essa legislação debaixo do braço, conhecer do fim ao começo, não precisa memorizar, mas esse material precisa andar dentro da sua pasta, para que quando você interpretar o dano, o delito, você notifique o empreendimento ou o empresário de acordo com a interpretação da lei e com sua interpretação. Então você precisa interpretar o que é que você está notificando, porque se você notificar de uma forma errada, isso tem algumas situações indesejadas lá na frente. Então é necessário que você notifique de acordo com a legislação. Por exemplo, aqui em Camamu, a lei de Código de Obras, no artigo 4, ele diz que qualquer empreendimento tem que ter alvará de construção. A lei de crimes ambientais, ele diz assim no artigo 60, que qualquer empreendimento é necessário licenciamento ambiental, certo? Construção, reforma, ampliação, é necessário
que você tenha esse dispositivo, você tenha o enquadramento dentro da legislação. Então, quando você for notificar a notificação preliminar, você usa a lei municipal, você não usa a lei federal. Então, esse material, esse código, ele tem que andar na sua pasta, junto com o talão de notificação, e quando você estiver atuando no dia a dia, você tem que pegar esse material e você colocar, a não ser que você tenha de cabeça, aí você vai lá e coloca o artigo e a lei, certo? A lei e o artigo. Então, atuação do fiscal ambiental. A atuação profissional, mercado de trabalho, forma de vínculo, né? Então, a atuação do profissional de fiscalização ela é bem ampla. O mercado de trabalho é crescente. A gente tem aí hoje o IBAMA, que vai fazer o concurso público, vários institutos vão fazer concurso público. A legislação exige que seja profissional concursado, porque dá grande influência do poder econômico. Às vezes o cara hereda, o funcionário hereda, ou o funcionário é terceirizado, que é uma forma irregular, que a Lei 140 informa que o profissional tem que ser concursado. E a fórmula de vínculo, né? A fórmula de vínculo é concursado, mas tem outras formas que a pessoa muitas vezes é contratado, que hereda, que não é o correto. Então, o mercado de trabalho hoje tem aí 27 institutos, né? São 26 estados e o Distrito Federal, o IBAMA e 5.570 municípios. Então, o mercado é vasto para fiscalização. A grande maioria dos municípios hoje não tem fiscais efetivos, não tem fiscais especialistas que dominem. Na grande maioria é o ensino médio. Então, é necessário que você se especialize, que você faça um curso que venha lhe dar um norte, que venha lhe trazer um conhecimento para você se desenvolver enquanto profissional da área de fiscalização. E também tem os REDAs, né? Muitos municípios estão contratando REDA. E aí, na grande maioria dessas pessoas que trabalham como fiscal ambiental, ele tem ensino médio, mas você vai trabalhar com legislação, com aplicação da lei. Então, já vão estar fazendo um concurso para nível superior para trabalhar como fiscal ambiental. Então, tem aí também as unidades de conservação, que pode ser chamado guarda florestal, as RPPNs também, as unidades de conservação são muitas no Brasil, são milhares, então também tem esse mercado. Na grande maioria trabalha armado, então é necessário que você faça o curso de fiscal, mas que você faça também o curso de extensão em armamento. A gente vai ter o curso ainda esse ano, estamos trabalhando dentro da emenda do curso de guarda ambiental municipal, concursado e terceirizado. Você vai ter o curso específico para guarda, vai ser à distância e vai ser presencial. O curso à distância a gente vai ter que você se apresente em um lugar para que você tenha conhecimento de armamento, certo? Esse curso a gente está pensando, porque a gente tem que alcançar as duas formas, a presencial e a distância. Provavelmente 80% da emenda está dentro do curso de fiscal ambiental. Então, para que você seja um guarda ambiental municipal, você vai ter que ter o conhecimento tanto da área de fiscalização ambiental como da área de patrimônio. Então, vai ser um curso com um valor maior, mas vai ser um curso que vai trazer uma oportunidade para atuação no mercado, seja na área de guarda. Eu vou dar um exemplo aqui na nossa região, onde eu moro atualmente, não tem guarda concursado.
Então é uma forma de você se especializar para fazer um concurso e também se profissionalizar para atender o mercado. Então, se você tem um curso de guarda ambiental municipal, que na ementa trouxe um aparato de conhecimento, né, que venha melhorar enquanto profissional, com certeza você vai estar com o seu diferencial para o mercado de trabalho. Então, é isso que a gente está trazendo para vocês, pensando no mercado. Então, esse curso de fiscal ambiental, pensando na atuação de vocês, foi pensado realmente na necessidade de trazer esse conhecimento para que vocês melhorem esse trabalho de campo, essa interpretação, essa atuação de vocês. Então, o que o profissional de fiscalização de meio ambiente faz? Fiscalizar e auxiliar no licenciamento ambiental, visualizando o cumprimento das condicionantes. Então, o profissional, muitas vezes, ele está atuando, ele vai sair com ação programada. Lá no planejamento do setor de meio ambiente, ou às vezes meio ambiente, secretaria de obras, trabalho consorciado, tem uma ação lá programada por mês. Fiscalizar as padarias, se está usando madeira legal. Fiscalizar os lava-jatos, se está poluindo os rios. Fiscalizar as obras em área de APP, né, em manguezais, que muitas vezes acontece isso. Você vai lá e encontra nos mangues aqueles empreendimentos que fez o aterramento. Então você vai notificar para que aquela pessoa não continue. Ou as carpintarias estão usando madeira legal, então é necessário que licencie esse uso e também o empreendimento. É necessário licenciar o empreendimento, a construção do empreendimento, e é necessário licenciar também a operação. De onde vem essa madeira, né? Então são várias questões. Então o profissional de meio ambiente, fiscal ambiental, ele ajuda na fiscalização e ajuda também no licenciamento. Quando você licencia, tem os relatórios chamados condicionantes. Então é necessário verificar se os empreendedores estão cumprindo as condicionantes. Por exemplo, aqui, toda cidade tem posto de gasolina. Algumas tem mais, outras tem menos. Então a cidade de pequeno porte, a 50 mil habitantes, dependendo do valor econômico que movimenta aquela cidade, as pessoas têm mais carro, têm mais moto. Então é necessário que os postos de gasolina, aí tem vários postos de gasolina, né? Então os postos de gasolina é necessário licenciamento. Quando você faz o licenciamento, no mínimo 5 condicionantes. E aí vem educação ambiental, o cumprimento das NR6, NR8, aí quer dizer o que? O uso de EPI, aí educação ambiental, uso de EPI, o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos Atmosféricos, né? Que é um conjunto que tem ali. Então, muitas vezes, o posto de gasolina ele não cumpriu as condicionantes. Ele é pedido que algum profissional, algum consultor faça para o posto, ou assim como um profissional dentro do posto faça esse acompanhamento, esses relatórios e forneça à Secretaria de Meio Ambiente. Por exemplo, até um PRAD a Secretaria pode pedir, que é um plano de recuperação de área degradada. Se esse empreendimento não cumprir, ele está descumprindo uma medida mitigadora. Então, foi posta a medida mitigadora para mitigar os impactos, para medir os impactos, que é chamado condicionante. Quando você faz uma licença, isso é colocado lá. Então, até os alvarás hoje estão se fazendo. Se fosse, por exemplo, um empreendimento, uma loja, poderia se colocar o impacto de vizinhança. Então, isso é uma condicionante do alvará de construção. Então, se você foi colocada essa medida, essa condicionante para você cumprir em 180 dias e deu 6 meses você não cumpriu, quem está descumprindo também é o fiscal, que não foi lá verificar, que foi verificar no alvará e ele não está nas NIPs, nas peças que é para estar no arquivo da prefeitura. Então,
é necessário que também se confira dentro do sistema e dentro da parte física dos arquivos da prefeitura. O fiscal precisa estar acompanhando, os diretores precisam estar acompanhando. Então é importante também que se os prefeitos da região, do Brasil, da Bahia, façam as nomeações técnicas, porque muitas vezes você nomeia uma pessoa que não conhece do assunto, acompanhar os relatórios de condicionantes, toda aquela parafernália que bota lá, seja no REDA ou no concurso, que aquela pessoa precisa ter aqueles conhecimentos, e as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento e acaba prejudicando toda a rotina administrativa que aquele profissional precisa executar. Então, e aí a coisa começa a ficar mais complexa, e aí muitas vezes esse profissional que ele fez o concurso não quis se especializar, muitas vezes a nomeação que o prefeito fez como secretário, como diretor, ele não tem o conhecimento. Às vezes a gente vê até secretário que não tem nem ensino médio, entendeu? Eu conheço várias prefeituras aí que nomeiam um cara que não tem o ensino médio. Então é muito difícil uma pessoa que não tem o ensino médio acompanhar a complexidade do entendimento de uma avaliação de impacto ambiental, por exemplo, de um aterro sanitário, de uma extração mineral, de extração de areia, de um posto de combustível, de um cemitério, ou, por exemplo, de um matadouro ilegal, que a gente vai ver mais à frente. Então, para ele entender de como notificar, o fiscal entender como notificar como você está vendo aqui é extração de areia ilegal. Quais os projetos necessários para o empreendedor apresentar, mediante o que foi notificado, o que é necessário? Depois que aquele empreendimento apresentou as peças técnicas que o profissional, o fiscal vai analisar para dar o parecer, quais as condicionantes vai botar, o diretor vai botar junto com o secretário quais condicionantes. Isso depende da interpretação da legislação. Então você precisa conhecer muito de legislação, principais leis ambientais, as normativas, as NBR. Então está lá todo o material que vocês precisam conhecer, as resoluções do CONAMA. Então cada empreendimento ele é bem específico, esses estudos de impacto ambiental ele é muito bem detalhado. Então é importante que vocês baixem aquele material lá, avaliação de impacto ambiental. Eu sei que é muito grande, mas vocês baixem, imprime esse material, que vai lá na frente vocês vão precisar desse material. Então esse conhecimento ele é necessário, certo? Conhecer as leis do seu município, a lei do seu estado, todas as resoluções para cada tipo de empreendimento. E aí, identificação de impacto, né? O que o fiscal deve notificar? Para cada tipo de empreendimento é uma notificação diferente. E a legislação municipal, o Código Municipal, ele deve ter o entendimento, a legislação anteriormente tem que interpretar toda uma situação a nível nacional e trazer para o nível local, para que na hora do fiscal atuar, ele tenha lei. Então, muitas vezes, quem faz a lei não interpreta a realidade do município. E aí, na hora de você notificar um abatedor ilegal, como é que você faz? Então é também interessante que os fiscais trabalhem consorciados, seja fiscal de vigilância, fiscal tributário, fiscal de obras, e muitas vezes hoje estão incorporando todos os fiscais em uma mesma pessoa, né? Então é necessário muito estudo para que realmente ele efetive a sua função, ele tenha conhecimento da sua função e tenha efetividade na sua ação no dia a dia. E a atuação do fiscal, ele é antes, durante e depois. É igual fazer um evento. Você vai antes, notifica. Você vai depois para ver se ele cumpriu a notificação. Porque você tem que fazer o auto de infração. Se o cara lá
ele tem 3 dias, 10 dias, 15 dias depois da sua notificação. Se ele não veio, você tem que dar a notificação, o auto de infração. E aí você vai dar mais 15 dias, 30 dias para ele apresentar as peças técnicas para que ele venha se legalizar o empreendimento dele. Identificação de impactos, efeitos ambientais observados ou medidas em caso de empreendimentos semelhantes. No caso que eu trouxe semelhantes aqui, esses 2 tipos de empreendimento ou outros empreendimentos que surjam. Então, quando vocês verem a resolução que eu coloquei lá na atividade, a resolução aqui no estado da Bahia, a 4220 do CEPRAM, onde tem todos os empreendimentos, tipos de empreendimento. Isso varia. Por exemplo, se você estiver em Camaçari, que é o maior centro de tecnologia industrial da Bahia, ela é diferente de um município de 10 mil habitantes. Se você for para Ilhéus e for para Salvador, Camaçari, você vai encontrar uma complexidade maior para efetivação da fiscalização. Então o profissional tem que ter um conhecimento maior porque tem outros tipos de empreendimento. Então, por exemplo, se você vai visitar uma empresa uma indústria de borracha, beneficiamento de borracha, você vai ter nesse beneficiamento de borracha o uso de água. Então vai ter lavagem, então você vai ter que ter lagoas de decantação, recursos hídricos. Então você tem que ter interpretação se esses recursos hídricos estão sendo poluídos, de onde é a captação, o despejo, as ETE. Se você for visitar uma indústria de plástico ou saneamento, também é outra complexidade. Se você vai visitar um abatedouro, um grande abatedouro, dependendo do nível, pequeno porte, médio porte, grande porte, isso vai depender de cada porte de empreendimento. Então vai ter uma complexidade. Então você precisa ter uma formação, você precisa se especializar no assunto. Então é por isso que nós estamos trazendo esse curso, justamente pensando em você, cada dia mais se especializar e dominar a sua função. Então, principais métodos de atuação: notificação preliminar e auto de infração. Então, primeira coisa, foi lá com o seu caderninho de legislação, código de obras, a legislação ambiental, se possível também tiver código de postura, o que você tiver de legislação, você carrega aquele caderninho e você vai ali fazer a sua notificação preliminar. Depois que fez a notificação preliminar, você vai fazer, o cara não apresentou a documentação devida ou passou do prazo, você vai lá, faz seu relatório e faz o seu auto de infração, aí pedindo todos os documentos, todas as documentações necessárias e a aplicação da lei federal e estadual, para não ter escapatória para o cara. Pega o CPF, pega direitinho, preenche o nome da empresa, o nome do proprietário completo, aonde mora, faz o auto de infração, pode mandar via AR, via correio, e aí você vai determinar. Se ele não apareceu, que é um assunto que a gente vai estar falando mais à frente, eu vou estar falando hoje de notificação preliminar, auto de infração, mas a semana que vem eu vou falar de auto de infração e dívida e judicialização do processo. Depois eu vou falar de judicialização e dívida ativa, certo? E aí eu tenho esses modelos de notificação, caso alguma prefeitura precise, algum profissional que já esteja atuando precise, eu tenho esses modelos de notificação. A notificação preliminar basicamente é isso. E um auto de infração que vocês têm aí também. Vocês têm aí esse auto de infração na atividade que eu pedi para vocês elaborar um auto de infração de um posto de gasolina, pensando na complexidade do que é um posto de gasolina. E aí o que deve ser analisado pelo fiscal? E aí tem um checklist, né? Lista simples. Impactos são enumerados de modo simples, avaliado qualitativamente, não possibilita associação de impactos com as atividades que gera e nem identifica os impactos secundários. Relaciona o impacto com a fase do projeto em que ele ocorre. Fase inicial, que é a LI, que é a fase de implantação. Fase de construção, né? Você vai construir ali, a fase inicial. E a fase de operação, que é a LO, né?
Então tem duas fases, são três tipos de licença. Mas eu aconselho que não faça 3 tipos de licença. Eu aconselho que faça a licença simplificada. Se tiver algum secretário de meio ambiente ou alguém que estiver atuando na área, o professor Ricardo disse que não faça essas 3 licenças. Faça no município pequeno, faça a licença simplificada. É uma licença conjunta. O cara foi lá, levou as peças técnicas para legalizar o seu empreendimento, você apresentou, você vai ter lá o seu alvará, e depois da fase de operação. A fase de operação, você vai lá pegar a sua documentação, CNPJ, foi no departamento de tributário, e você vai pegar seu habites ou a licença, e aí não é um bicho de 7 cabeças, né? Você foi lá, pegou sua documentação, apresentou ao setor de protocolo, o protocolo mandou para quem é de direito, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras ou tributos. Então os 3 vai dar, primeiro vai dar o parecer à Secretaria de Obras, depois isso vai ser encaminhado para o setor de meio ambiente. Se trabalhar de tudo junto, já vai ser rapidinho. Obras deu parecer, meio ambiente deu parecer de cumprimento dos projetos, vai encaminhar para o setor de tributos. Tributo vai dar o parecer junto com o parecer jurídico e vai emitir também o alvará de funcionamento, que na verdade é o alvará de operação, certo? Então, às vezes os municípios deixam isso complicado, mas é importante que descomplique, que você faça somente a licença simplificada, contanto que os empresários apresentem a documentação necessária. E o profissional, o que deve ser analisado pelo fiscal, quando ele vai atuar no mercado, no campo, ele deve ter um checklist. Às vezes ele tem um conhecimento avançado, olho de águia, tal. Então não é necessário levar um checklist, mas para quem está começando é necessário que ele leve esse checklist e aí verificar se aquela empresa está cometendo algum tipo de delito, se está emitindo algum tipo de ruído, o horário que está emitindo esse tipo de ruído. Às vezes tem uma fábrica perto de uma comunidade e aí o ruído está muito alto, o barulho está muito alto. A parte de segurança, a deterioração do ar, tem algum cheiro. Geralmente essas empresas que trabalham com seringueira emitem exalam um cheiro muito ruim, está poluindo a água, traz algum tipo de erosão do solo, cometeu algum tipo de impacto na fauna e na flora. Então vocês podem analisar. Trouxe algum tipo de impacto visual à paisagem, fez algum tipo de corte no solo, aí modificou a paisagem. Então o fiscal começa a interpretar, e o trabalho do dia a dia vai fazendo com que ele se especialize, e isso é natural, Então a gente vai ver, o fiscal de meio ambiente tem competência para analisar quais tipos de impacto. Então os tipos de impacto ele varia, e muitas vezes é necessário chamar um especialista, porque você não tem o conhecimento necessário para analisar o tipo de impacto, a dimensão. Você pode ter o ensino médio, mas você não tem habilitação para dar um parecer, mesmo você sendo nomeado. Então é necessário que se tenha um conhecimento mais aprofundado, um mestre, um doutor, uma equipe técnica, uma equipe multidisciplinar, para verificar todos os tipos de impacto, seja local, seja regional, seja nacional. Então, isso você vai fazer o seu feijãozinho com arroz como fiscal, vai atuar, seja no seu município, que é o impacto local, quando esse município tem a competência, seja de nível 1, nível 2, nível 3. Quando é o nível excepcional, o município não pode licenciar. E a lei 140 é muito bem claro, quem licencia, fiscaliza. Então tem tipo de empreendimento como barragem, por exemplo mesmo, não pode licenciar. Então se um município quiser licenciar uma barragem,
mesmo sendo um município grande, ele não vai poder, porque o impacto geralmente ele é a nível regional. E quando se passa o impacto por mais de um município, quem licencia é o Estado. E quando passa por mais de um Estado, quem licencia é o governo federal. Mas o fiscal, a Secretaria de Meio Ambiente pode atuar em conjunto, certo? Porque o impacto foi local também. Então, no caso de Mariana, se fosse o fiscal de meio ambiente, não poderia atuar, tem que ser o Estado e o governo federal. Mas ainda assim, a equipe da prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, se estiver municipalizada, ele pode fazer, ter uma competência maior para discutir essas questões. Então é interessante que os municípios da Bahia, do Baixo Sul e do Brasil se municipalizem, criem uma estrutura mínima, fiscal de meio ambiente, uma estrutura mínima. Fiscal, ele faz parte da estrutura, mas você tem que ter secretário, diretor de fiscalização, diretor de educação ambiental, conselho de meio ambiente e legislação. Se não tiver funcionando o Conselho de Meio Ambiente, não tem valor. Todo mês tem que ter reunião, fazer ata, discutir direitinho. E o Conselho precisa ser tripartite, certo? Então fica aí a dica. Isso está lá na Lei 140, artigo 13. Por isso que eu coloquei essa legislação. Você consulte essa legislação, leia de trás para frente e de frente para trás. Domine essa legislação, seja um stakeholder na área ambiental. Então, vamos à frente. Então, eu queria agradecer. É a segunda aula. Essa aula vai lá para o portal do YouTube, que a gente vai disponibilizar essa aula na